Foi o pior jogo dentro do Campeonato Brasileiro. Principal característica do Marinho, o que é? Vamos lá! Não tem jeito! Cortar para dentro e finalizar o gol. Nós não podemos deixar. 2 vezes. Não tem jeito! Não tem outra explicação. A mesma fala que se prega pré-jogo, ela tem que existir também dentro de jogo para que a gente não repita erros. Vocês querem jogar Libertadores? Vambora! Não se escondam! Vambora! É minha responsabilidade, mas tentem! Faça o melhor que vocês podem! O Bahia tentando se recuperar dessa humilhação contra o Fortaleza lá no Ceará, né? Que jogo foi aquele, Rogério Ceni? Até o Rogério Ceni ficou pistola, os jogadores têm que mudar a mentalidade e o Rogério também tem que abandonar algumas convicções para o jogo desse final de semana, né? Vamos ver se ele vai mudar. Hoje a gente vai trazer a provável escalação do Rogério Ceni e também a que a gente acha que seria ideal para o novo time do Rogério Ceni para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Já tem convidado? Temos sim, Camille, direto de Criciúma. Opa! Tá aqui com a gente para bater um papo. Camille, seja muito bem-vinda aqui ao Partiu Bateu, sua primeira participação. Fala pessoal, um abraço para vocês, um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho de Criciúma, o time aqui da cidade, o time que eu cubro também. Então, vamos falar um pouquinho de como vem o Criciúma, o que aconteceu na última rodada. O Criciúma ganhou por 2-1 do Grêmio, lá na Arena do Grêmio, e os gols foram marcados por Arthur Kaique e Ronald. Reza a lenda que o torcedor fez fila no CT do Tricolor Carvoeiro para pedir desculpas para o Ronald, porque ele vem sido muito criticado pela massa carvoeira, mas o Cláudio Tencati está fazendo um trabalho muito bom aqui, ele tem um plano, então ele mexeu certo, o Ronald entrou depois e acabou fazendo o gol que contribuiu para a vitória por 2-1 do Criciúma em cima do Grêmio. Mas como vem o Criciúma, como é que ele está na tabela, como é que está a pontuação? O Criciúma atualmente se encontra na 13ª colocação e com 32 pontos somados. Ele está no embolo ali junto com o Juventude e com o Red Bull Bragantino, porque eles estão com a mesma pontuação. Então é extremamente necessário que o Criciúma busque os 3 pontos em cima do Bahia. Depois eu vou trazer um pouquinho do retrospecto desse ano entre as duas equipes. Mas, afinal, como vem o Criciúma para enfrentar o Bahia? De desfalques por suspensão, vai estar suspenso Newton, Mateuzinho e Ronald. Eles levaram o 3º cartão amarelo e estão suspensos automaticamente e não vão completar o plantel que vai enfrentar a equipe do Bahia. O goleiro Matheus Teixeira pertence à equipe de Salvador e também não fica à disposição. A dúvida fica na lateral agora, Dudu ou Claudinho. Por que existe essa dúvida? Porque o Dudu saiu machucado no jogo contra a equipe do Grêmio e não sabia se ele ia ter condições de continuar na titularidade. Então fica essa dúvida na lateral direita. Quem que vai começar como titular? Dudu ou Claudinho? E também há uma possibilidade da volta do Pedro Rocha e do Serginho. Eles estavam entregues ao departamento médico, não se sabe se eles viajaram ou não, mas já treinam normalmente com o elenco. E desfalque certo por departamento médico, a gente tem o lateral esquerdo Miguel Trauco e também o zagueiro Wilker Angel. E um provável Criciúma para enfrentar o Bahia seria Gustavo no gol. Na lateral direita, o Dudu, a dupla de zaga seria Rodrigo e Tobias Figueiredo. Na lateral esquerda, o Marcelo Hermes. Já no meio-campo, na volância, Barreto, Patrick de Paula, Felipe Matheus e Marquinhos Gabriel. E fechando o ataque, um ataque de muita velocidade, Bolassi e Alano. E agora que eu falei anteriormente, que eu ia falar um pouquinho sobre o retrospecto entre as duas equipes, eles se enfrentaram já 3 vezes em 2024. 2 partidas pela Copa do Brasil e uma pelo Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o primeiro jogo foi na Arena Fonte Nova, onde o Bahia ganhou por 1-0 em cima do Criciúma. No segundo jogo, aqui no Majestoso, o Bahia ampliou a sua vantagem e venceu por 2-0. No Brasileiro, a história mudou um pouquinho e foi aqui no Majestoso também. O placar foi de 2-2, um jogo bem conturbado. O Criciúma saiu ali, tentou buscar a vitória, mas o Bahia foi guerreiro e conseguiu sair com o empate, arrancou o empate aqui no Majestoso. E eu já pude ver que vocês gostam... Oi.
A gente vai falar, calma aí que a gente vai falar muito mais sobre esse Criciúma. A gente tá curioso aqui de entender um pouco mais sobre a escalação, né? Possíveis desfalques. A gente vai aos poucos, né, do programa, durante o programa, entendendo mais esse Criciúma aí, porque tem muita gente também no nosso chat querendo entender como é que vem esse adversário. E aí a gente vai soltando aos pouquinhos aí, vai aproveitar muito aqui a sua participação pra gente trazer mais informações do Criciúma. Calma aí, segura só um pouquinho que a gente já volta com você pra entender mais. O Criciúma que não é bicho morto não, né? Muita gente que tava dando ele como um possível rebaixado, um virtual rebaixado. Subiu, já vai cair, então a gente vai entender pela forma que o Criciúma joga, eu nunca tinha colocado ele como um provável time a ser rebaixado. Claro que... Não, eu digo no início, né? Muita gente colocou assim, o Vitória vai bater e voltar, talvez o Vitória não, porque foi campeão, né, brasileiro da Série B, mas o Atlético Goianiense, o Criciúma e o Juventude, muita gente já deu assim... Já é o padrão, né? Os times que sobem, todo mundo coloca como Mas como começou a jogar, tanto o Criciúma contra o Juventude, concordo com você, eu acho que mudou a percepção de muita gente aí, né? Então vamos, já que a Camille já trouxe aí o provável time do Criciúma, vamos colocar o provável time do Bahia e a gente vai ver que o torcedor não aguenta mais, é o mais do mesmo do Rogério Ceni, que já tá na hora de mudar. O time é esse aí, de novo, ó, Marcos Felipe, Santiares, Gabriel Xavier, o retorno do Canu, lembra que eu falei na semana passada? Sim. Eu coloquei ambos marcam, porque eu acho que o Bahia vai voltar, vai marcar fora de casa, marcou, e a defesa do Bahia sem o Canu, meu amigo, é uma peneira. E foi o que aconteceu. Tomou 4 gols. Foi a primeira goleada que o Rogério Ceni sofreu na temporada, né? Verdade. Mas 4 gols de forma vergonhosa. Curioso você falar isso sobre o Canu. Você tinha trazido isso na semana passada, realmente. Porque no ano passado, quando veio a notícia, Canu é desfalque, tá de fora. É reforço. E hoje em dia, Canu tá de fora. Meu Deus, que isso? Tanto que o Rogério Ceni colocou um volante improvisado quando tirou o Vitor Cuesta, tendo 2 zagueiros no banco, né? O Vitor Hugo, que é um zagueiro de ofício pelo lado esquerdo. Experiente. Teve um desentendimento no ano passado com o Rogério Ceni, saiu, voltou, não tem chances mais. Não, esquece. O David Duarte também estava no banco. Aí pronto, a gente vai ter o Juba ali na esquerda, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas, Everaldo e Tassiano. Esse é o time do Rogério Ceni. Mas, Alan, eu trouxe um time que pra mim era o que eu colocaria em campo. A mudança que eu faria seria a seguinte: eu tiraria o Jean Lucas, que pra mim tá muito mal nos últimos jogos. Rainan, mas o Cauli tá mal também. Sim, mas com a mudança do esquema, o Cauli pode voltar a render mais. Eu tiraria também o Tassiano pra colocar o Lúcio Rodrigues. E aí, como seria esse esquema? E olha aí, lá na frente, né? Marcos Felipe, Santiares, Gabriel Xavier, Canu e Iago Borduque, que é o homem que veio contratado pra ser o lateral esquerdo, e ele é um lateral esquerdo de verdade. Ia ficar na parte mais ali defensiva, já que o Juba foi muito mal contra o Marinho, né, naquele embate lá pelo lado esquerdo. Aí teraríamos o Caio Alexandre, que o próprio Rogério falou, melhorou muito ali como primeiro homem, tá dando combate, além do passe, da qualidade do passe. Everton Ribeiro, que seria ali tipo um segundo volante. Vai perder a qualidade dele? Não, ele já é quase o segundo volante. Ele é o cara que mais rouba, um dos caras que mais rouba bolas nesse time do Bahia. Então seria o Everton Ribeiro. O Cauli recuado também, sem estar ali de falso 9, sem bola. O Everaldo era o cara que ficaria ali de centroavante mesmo, sem a função de marcar. Ele tá se desgastando muito e mostrou que quando fica posicionado centralizado, o cara faz gol, pô. Fez gol assim no jogo passado aqui da Fonte Nova contra... Nem lembro mais qual foi o jogo. Me falhou a memória também. Atlético Mineiro, não? Contra o Atlético Mineiro, ele fez o gol assim, centralizado. E também contra o Fortaleza. Ele não estava aberto na direita como vinha ficando. Sim, verdade. Ele estava quase no meio esquerda ali, na frente da área, e conseguiu fazer o gol. O Juba, a posição dele, oficial, é essa, pô. Usa o cara na posição oficial pela primeira vez na vida, Rogério Ceni. Já que não tem o Biel, bota o Juba aqui do lado esquerdo, aberto, como um atacante de beirada. E o Lúcio também como atacante de beirada pela direita, que ele falou. O Lúcio falou, eu jogo melhor nessa posição. E pronto, o Juba e o Lúcio têm a função de voltar para marcar a função que o Everaldo fazia aqui. O Juba e o Lúcio vai fazer. Deixa o Everaldo solto. Para mim, para mudar o mínimo possível, esse seria o time ideal. E ainda teria um reserva de luxo no banco, que seria o Jean Lucas. Não, mas luxo seria... Oi? Reserva de luxo? Um reserva de Lúcio. Ô, Rainan, tem um detalhe assim pra Rogério Ceni, que é o seguinte, time que tá ganhando não se mexe. Ok, muita gente acredita disso. E time que não tá ganhando? Deveria mexer. Sim. Então, tá na hora, né? A gente super entende, né, a postura do Rogério Ceni de colocar ainda mais entrosamento nesse time aí, né? Mas
o time não tem jogado o que jogou antes e tudo bem mudar um pouquinho uma peça ou outra, mudar uma forma de jogar. Você tem variação tática, né? Apesar de muito torcedor achar que o cara não tem variação tática, tem sim. Ele tem a formação, ele tem um time, ele tem o elenco na mão. Então, tranquilamente, ele poderia mexer nesse time aí pra voltar a ter um fôlego nesse Campeonato Brasileiro, porque Libertadores é uma realidade pro Bahia, tá? Não é mais um sonho, agora é realidade. Ó, se o Bahia vencer pelo menos 5 dos 6 jogos dentro de casa, beliscar os empates fora, é Libertadores, pô. É muita Tá coisa. garantido. Mas sim. É muita coisa, mas o Bahia mostrou isso com 9 vitórias seguidas dentro de casa. Não, 7 vitórias seguidas dentro de casa no começo do campeonato. Então, é possível, tá? É possível. E tem adversários diretos pela frente, né? Tem o Flamengo, depois do Criciúma tem o Flamengo, tem o São Paulo e tem o Palmeiras, jogando dentro de casa. Todos os times que brigam pela Libertadores da América.